É mais uma bomba. O ministro Alexandre de Moraes, ele poderá ser preso por Donald Trump. Gente, que notícia inacreditável. Quem é que estava esperando por uma bomba dessas? As coisas estão acontecendo muito mais rápido do que a gente imaginava. Já se fala até de prisão de Alexandre de Moraes. Tem que pagar por todas as ilegalidades que ele cometeu nos últimos tempos. Fique então aqui comigo até o fim para você entender essa notícia bombástica. Você já deve conhecer, sem dúvida, que é de Rogério Favretto. Favretto. Eu ouvi também. Vamos Olha lembrar só. o nosso assinante? Vamos Quem foi lembrar. Rogério Favretto? Desembargador do TRF4 no Rio Grande do Sul. Foi o desembargador que deu um habeas corpus num domingo de plantão para soltar Lula quando ele estava lá na carceragem da Polícia Federal. Hoje saiu a pesquisa ontem, quem não quer anistia subiu de 41% para 47%. O governo Lula, a aprovação e a curva de desaprovação quase empataram, e nos cenários ele está 12 pontos percentuais à frente de Tarcísio, ele ganha de Michele e de Eduardo. No começo do ano, vocês estavam reclamando de preço de café, tinha pacote nem café, tinha uma estratégia ampla, e vocês voltaram toda a estratégia para anistia. Os atos começaram a ter cada vez menos gente. Foi a estratégia política correta, focar na anistia e não focar em soluções para o país? Parece que a pesquisa mostra que não. Qual que é a sua avaliação? Vamos lá, vamos em partes. Primeiro ponto, as pesquisas eu coloco elas em xeque, até mesmo porque se o Lula está com essa força toda, por que não deixar Bolsonaro competir? Porque Bolsonaro não está inelegível pelo golpe, ele está inelegível por uma reunião com embaixadores. Então, se ele está tão derrotado assim, se o bolsonarismo está tão fraco, né, por que a esquerda não consegue colocar mais pessoas do que a direita, que, na visão aí de muitos, está desgastada, né? A gente colocou aí, pelos números, né, tinha mais de 2.000 pessoas ali numa terça-feira, 4 horas da tarde. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é muito fácil a gente chegar e falar assim, a anistia não é prioridade para o país. Tá, fala isso para a filha, né, do Clezão, que não tem o seu pai, fala isso para a filha da Débora, né, que tomou a condenação de 17 anos por ter escrito, né, na estátua com um batom perdeu o mané. Fala isso, né, para a Norda, que é mãe, né, do João, e o seu pai foi condenado a 17 anos por furtar a bola que o Neymar deu de presente para o Congresso. Então, peraí. A gente está realmente numa discussão que existe a vida das pessoas, coisa que a esquerda sempre falou, né? A justiça tem pressa, precisamos olhar para os direitos humanos. Agora, se está de verde e amarelo, não é humano mais? Se tá se é direitista ou se apoia o Bolsonaro, nem ser humano é? Peraí, você tem uma idosa de 71 anos que foi retirada da prisão domiciliar dela porque ela foi à fisioterapia. Enquanto isso, o mesmo Moraes que fez isso deu possibilidade do personal trainer do Brasão, que é um suposto cara que matou a Marielle, de poder visitá-lo. Então, peraí, eu tô doido para poder bater no Lula economicamente. Tô doido. Mas quando eu encontro essas famílias, poxa, poderia ser a minha família, poderia ser qualquer outro familiar, eles são brasileiros também, não são? Notícia que muitos estavam aguardando. Que sexta-feira, né? Na mesma sexta-feira que o ministro Alexandre de Moraes reconsidera a sua decisão, volta atrás da decisão que havia dado ontem, que havia me destituído da defesa do Felipe Martins, e agora me incluiu de novo na defesa do Felipe Martins. O governo americano traz novidades sobre o documento falso inserido no sistema americano que deu causa ao prolongamento indevido da prisão de Felipe Martins. O governo americano acaba de se manifestar dizendo que houve uma revisão inteira dos registros do Felipe e foi concluído, e restou concluído, que Felipe Martins, de fato, não ingressou nos Estados Unidos naquela data que a Polícia Federal e a PGR disseram que ele havia ingressado. E mais, que o documento que foi utilizado para prolongar sua prisão era um documento falso. Exatamente isso. O Estado acusação brasileiro utilizou um documento fraudado, um documento falso, para pedir a manutenção da prisão de Felipe Martins. Olha isso daqui.
Comunicado do CBP sobre revisão dos registros de entrada de Felipe Martins. A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos anunciou que realizou uma revisão completa das evidências disponíveis referentes às alegações de entrada nos Estados Unidos do cidadão brasileiro Felipe Martins em 30 de dezembro. Após a conclusão da revisão, foi determinado que o senhor Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos naquela data. Segue comigo. Essa constatação contradiz diretamente com as alegações feitas pelo ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, um indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por suas violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Reconhecemos, isso é o governo americano, olha aqui, é o site do governo americano. Reconhecemos que o ministro Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses do senhor Martins. A inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais do CBP permanece sob investigação. E o CBP tomará todas as medidas apropriadas para evitar que discrepâncias futuras ocorram. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os Estados Unidos acabam de dizer que estão investigando esse caso e que o documento que foi usado pelo delegado Shor, pelo PGR e pelo ministro relator para prender Felipe Martins e mantê-lo preso é um documento falso que foi inserido no sistema americano de forma fraudulenta. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Olhem o que diz a legislação americana. Só utilizar esse documento falso em qualquer lugar do mundo constitui crime federal nos Estados Unidos, punido com pena de prisão de 4 a 10 anos. Só usar esse documento, que nós já sabemos que foi usado, dá pena de 4 a 10 anos, exatamente. Inquérito, investigação já está sendo feita a quem usou esse documento falso que foi inserido de forma fraudulenta no sistema migratório americano. Nós sabemos que esse documento foi usado no Brasil pelas autoridades brasileiras. Um documento falso inserido no sistema migratório americano foi utilizado no Brasil. Utilizar esse documento é crime nos Estados Unidos. Ou seja, se a investigação nos Estados Unidos concluir que esse documento foi utilizado, pessoas que utilizaram esse documento no Brasil responderão criminalmente. Opa! Eu posso ouvir aqui Interpol? Sim. Você pode ouvir aqui processo criminal e condenação criminal nos Estados Unidos, com consequência de prisão e Interpol. É isso que você ouviu. Agora, a pena para quem fraudou, para quem é responsável pela fraude, que investigação está ocorrendo, é de 30 anos. E, se comprovado que houve propina ou que essa fraude foi realizada para dar causa a violações a direitos humanos, a direitos fundamentais, como aconteceu com o Felipe, pode dar pena perpétua. Quando eles descobrirem quem realizou essa fraude, quem está envolvido nessa fraude, prisão perpétua nos Estados Unidos. É isso mesmo que você está ouvindo. Olhem a gravidade disso daqui. Jeffrey, aquele que participou dessa fraude para prender Felipe Martins no Brasil vai tomar prisão perpétua nos Estados Unidos? Exatamente isso. Aquele que só utilizou esse documento, e nós já sabemos, quem já utilizou esse documento, toma de 4 a 10 anos de prisão nos Estados Unidos. Lembrando que nos Estados Unidos tomou 4 anos de prisão, cumpre 4 anos. Tomou 10 anos de prisão, cumpre 10 anos. Não tem migué, tá bom? E se não estiver nos Estados Unidos, alerta para a Interpol. Não sai do Brasil nunca mais, porque caindo o nome na Interpol porque foi condenado criminalmente nos Estados Unidos, não sai mais do Brasil. E se sair, é preso e levado para os Estados Unidos a cumprir pena. Olhem isso daqui.
Isso daqui quem está dizendo não sou eu. Isso aqui quem está dizendo é o governo americano. Saiu agora. Olha aqui, ó. A maior bomba. Jeffrey, como está a investigação? Avançada. Já tem nome? Já tem nomes. Não podemos divulgar, porque nos Estados Unidos as coisas são sérias. Só se divulga nome quando se conclui. Isso aqui foi fornecido pelo governo americano. O CBP condena veementemente qualquer uso indevido dessa entrada falsa para embasar a condenação ou prisão do Felipe Martins. O governo americano está dizendo: condenamos as autoridades brasileiras que usaram esse documento falso, fraudado nos Estados Unidos, para prender e querer condenar Felipe Martins. Reafirmamos nossa dedicação em manter a integridade dos nossos registros de fronteira. O bicho vai pegar, vai dar processo criminal para quem usou esse documento, vai dar prisão perpétua para quem participou dessa fraude. A alfândega e proteção de fronteiras dos Estados Unidos é a linha de frente dos Estados Unidos. Isso daqui é muito sério. Vocês estão entendendo que esse aqui é um documento oficial, olha aqui, ó, site oficial do governo americano, site oficial, exclusivamente a Felipe Martins. Hoje saiu isso aqui porque a investigação nos Estados Unidos está bem avançada. E quem utilizou esse documento no Brasil e quem tem participação nessa fraude vai tomar uma cana brava nos Estados Unidos. Nós temos, inclusive, escritórios nos Estados Unidos que estão bem mergulhados nisso daqui. Eu digo para vocês, o bicho vai pegar. Como eu estou há 5 anos no exílio, 5 anos, cada passo dado em direção aonde eu já estava, ou seja, onde eu estava em 2020, Alexandre de Moraes é tirano, Alexandre de Moraes não respeita a lei, Alexandre de Moraes age de modo inconstitucional, Alexandre de Moraes fere direitos humanos fundamentais, Alexandre de Moraes não respeita regras internacionais de diplomacia entre os países, Alexandre de Moraes não respeita o Estado de Direito dos países, né? Ou seja, os Estados Unidos tem a sua soberania. Tudo isso eu anunciei isso em 2020. E aí, cada pessoa, cada voz, cada organização, cada instituição, cada político que deixava o discurso de que estava tudo muito tranquilo, que era só uma crise qualquer, e passava a falar exatamente na direção onde eu estava, eu celebrava. Porque já era o ideal? Não. Porque agora eu não era mais um doido sozinho gritando nos Estados Unidos que o Brasil acabou. Primeiro foi a Zambelli, primeira deputada, primeiro congressista a vir aos Estados Unidos e falar assim, o governo americano precisa saber o que aconteceu no Brasil. Depois foi o Eduardo, junto com a Zambelli já estava o Paulo, né? O Paulo é parte disso, né? Da Zambelli ter vindo aqui, o Paulo é incansável, Paulo Figueiredo, e depois, junto com o Eduardo, Paulo Figueiredo, o timaço de dois, né? O exército de 2 homens, conseguiram fazer com que, pela primeira vez na história do Brasil, entre uma história de relações diplomáticas de longa data, o Brasil, enquanto país, foi o primeiro chefe de Estado a reconhecer os Estados Unidos como país. Isso aconteceu com Dom Pedro. O primeiro país, a primeira nação na Terra a reconhecer os Estados Unidos como país foi o Brasil. Foi Dom Pedro. Foi o primeiro chefe de Estado. Então as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, ela não era só comercial. Há uma amizade de longa data, uma amizade de nascimento. Os Estados Unidos, o Brasil como mais velho, falou assim, não, essa criança aqui é uma criança legítima, um ser humano, precisa ser tratado, não é escravo, é livre. Olha a relação entre Brasil e Estados Unidos. E essa relação acabou desaguando em trocas de experiências tecnológicas. O telefonema internacional entre Dom Pedro e Graham-Bell. A transferência de tecnologia, os primeiros postes de luz elétrica na face da Terra, a gás e depois a luz elétrica, foram no Brasil. Porque Dom Pedro era amigo de todos esses cientistas. Dom Pedro, quando chegava aqui, ele inclusive chegou a ser... colocaram Dom Pedro na cédula de votação da Pensilvânia como presidente. Ele recebeu inúmeros votos como possível presidente dos Estados Unidos. Fizeram isso de admiração por ele. Não era porque eles queriam Dom Pedro como presidente, mas era o amor e o carinho que os americanos tinham por Dom Pedro. E aí depois vem a República, né? Estraga tudo. Mas mesmo assim, as relações ainda continuaram. Olha lá, olha. Imperador em solo estrangeiro. Dom Pedro II foi candidato a presidente dos Estados Unidos. Depois vocês deem uma olhada nisso, não é o tema de hoje. Mas só para mostrar o amor que o americano tem pelo Brasil. E aí depois, óbvio, a República estragou bastante essa relação. O que o Bolsonaro resgatou foi um resgate de 100 anos. De mais de 100 anos. E aí a República vem fascismo, vem Vargas, aproximação com o nazismo. Os Estados Unidos precisou colocar navios de guerra ali, olha, vocês querem realmente ficar do lado de Hitler? Aí Vargas dá a volta, falou, não, vamos então juntos pra guerra, né? E aí o Bolsonaro, só depois com o Bolsonaro, é que resgatou essa amizade. Aí me vem Alexandre de Moraes e rasga. Tudo de novo igual o Getúlio Vargas, fascista. Rasgou, não quero respeitar.
Eu não quero fazer o pedido de prisão do Alan dos Santos com carta rogatória. Eu não quero ter que submeter o Ministério da Justiça do Brasil pro Secretaria de Estado dos Estados Unidos. Eu não quero conversar com ninguém, não. Vai lá e tá aqui, ó. Eu quero ele preso. Vamos, manda aí pra mim. Ele tá com a minha coleirinha, ele é meu cachorrinho. Manda o Alan dos Santos pro Brasil, imediatamente. Prendam-no. Os Estados Unidos viram, peraí, que isso não era assim. Nunca foi assim a nossa relação. Então, como eu estou há 5 anos nessa batalha, eu fiquei assim, quando o Chiquinho foi falando, eu falei assim, como é que é? É que eu não quis atrapalhar o áudio do Chiquinho no vídeo, mas eu quase falei assim, como é que é? Repete aí. Sabe, porque, finalmente. Ah, mas Alan, é só um parecer. Mas antes nem parecer tinha, gente. Despertem. Nem parecer tinha. Antes eles ficavam calados. Depois do silêncio, eles passaram a elogiar. Então, se a gente agora saiu do silêncio, do elogio ao Alexandre de Moraes, agora a gente tem que parecer contrário, opa, tá mudando o negócio. Eu tô viajando, Chiquinho? Não, irmão, exatamente isso. As sanções aplicadas não só ao próprio Alexandre, mas como as pessoas ali no entorno que tiveram seus vídeos cancelados, muitas foram feitas com base nos seus depoimentos, nos materiais da Vaza Toga e por aí vai. Mas eu te pergunto se há algum indivíduo relevante no TSE, porque o Marcos Wagner já teve seu vídeo cancelado, aí o Kiko também, o Zé Levi também, o Ayrton também. Tem alguém mais no TSE relevante neste papel, nessa estrutura, que não tenha sido alvo de sanções, mas que, na sua opinião, está se safando, merecia ser sancionado? Tem juiz que não tá mais lá, que é o Rodrigo, que trabalhou também, efetivamente, isso foi indicado pelo Pacheco para trabalhar no gabinete do Moraes, isso eu fiquei sabendo. É um juiz lá do TRF de Belo Horizonte. Ele substituiu o próprio Ayrton na saída do Ayrton, se eu não me engano, em janeiro de 2023, ou um pouco depois. Você lembra Permaneceu do Rodrigo? Pessoa. De pessoa. Que era um juiz. Agora eu teria que ver, tem bastante personagens, mas eu precisava ver e olhar de novo. Quais seriam, de fato, mais direto dentro do trabalho. Se for parar pra pensar, tem bastante gente, mas precisa ver qual que é o contexto que vai se fazer isso. O que eles precisariam ter feito para que isso fosse, de fato, relevante para a sanção para você. No seu caso, qual o trabalho que eles desempenharam? Porque se for pensar em quem mandava mandava as postagens, tem bastante. Talvez esse Capitão Macedo, talvez a Nora da Miriam Leitão, a bruxa. A bruxa, possivelmente. Possivelmente. Pense no seguinte, se a maior crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos de 2025 não fosse uma crise, mas sim uma execução de um manual. Na última segunda-feira, o noticiário brasileiro celebrou o telefonema amigável entre o presidente Lula e Trump como um sinal de reaproximação diplomática. Mas eu lhe digo, isso é um erro de análise fundamental. Hoje eu quero desvendar com vocês os planos desse jogo que foi armado pelo presidente Donald Trump. Identificamos que cada tarifa, cada crítica e até mesmo a aparente trégua cordial do telefone segue o protocolo operacional que Donald Trump publicou em 1987. O manual de negociação está aberto ao mundo há 38 anos. E hoje vou mostrar como que o Brasil se encaixa, passo a passo, nas 11 técnicas documentadas nesse livro. Eu sou Davi Aragão e você está no Hub TNT. Fica comigo, porque você vai entender a fase exata em que estamos e como a próxima jogada de Trump já está escrita, garantindo a ele a vitória assimétrica em qualquer cenário. O ponto de partida é um best-seller que virou um manual, A Arte da Negociação, lançado em 1987. Esse livro não é uma teoria, mas um protocolo de campo. Foi best-seller do New York Times por 13 semanas e vendeu mais de 1 milhão de cópias. O próprio Trump diz que é a sua obra favorita, perdendo apenas para a Bíblia. O essencial aqui é entender, esse não é um livro de autoajuda, é um manual operacional que detalha 11 técnicas que Trump aplicou em Manhattan por décadas e que usa sistematicamente até hoje. As técnicas centrais incluem pensar grande para estabelecer ancoragem extrema, proteger vulnerabilidades com escalada reversível, maximizar opções mantendo a incerteza, usar alavancagem explorando as dependências e, crucialmente, controlar a mídia, transformando a negociação em espetáculo público. E é aqui que mora o elemento mais revelador e, francamente, preocupante. Trump publicou seu manual operacional há 38 anos. Qualquer analista brasileiro com acesso ao livro poderia ter antecipado exatamente como ele reagiria a qualquer tensão. No entanto, a maioria das nossas autoridades parece ter ignorado este material. A reação a cada movimento em 2025, as tarifas de julho, a revogação de vistos, a intensificação da pressão, foi de surpresa genuína quando, na verdade, cada ação seguia precisamente o protocolo documentado desde 1987. E essa previsibilidade ignorada nos leva à análise da primeira grande técnica da estratégia. A primeira fase do manual de Trump é clara, estabelecer a ancoragem inicial. É definir o teto da negociação, um ponto de partida tão extremo que qualquer recuo posterior parece uma verdade para a outra parte. Trump escreve o seguinte: se você vai pensar, pode muito bem pensar grande, miro bem alto e fico insistindo até conseguir o que busco. Às vezes aceitamos menos, mas na maioria das vezes consigo o que quero. Essa técnica se apoia
apoia no conceito psicológico de ancoragem. Uma demanda inicial excessivamente alta faz com que qualquer concessão futura, mesmo que ainda extremamente vantajosa para você, pareça razoável por comparação. A aplicação contra o Brasil é inconfundível. Em 30 de julho, ele anunciou tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Para termos uma base técnica, as tarifas americanas médias variam entre 3% a 15%. 50% é uma taxa extraordinariamente alta, capaz de inviabilizar economicamente setores inteiros de exportação. Mas a ancoragem não está só no número, ela está na justificativa. Trump não citou o déficit comercial como costuma fazer. Afinal, os Estados Unidos têm superávit de 6,8 bilhões de dólares com o Brasil ao ano. Ele vinculou as tarifas a questões políticas, transformando uma disputa comercial em uma questão de princípios democráticos globais. Ele elevou a escala do conflito exponencialmente, transformando uma questão judicial interna brasileira sobre a influência do poder econômico americano na política interna de outros países. Isso é pensar grande em sua essência. Após estabelecer a ancoragem extrema, a próxima etapa da estratégia é proteger o negociador de riscos. Trump explica: sempre entro numa negociação prevendo o pior cenário. Se consigo conviver com o pior, o melhor se resolve naturalmente. O princípio aqui é nunca se expor a riscos que não possam ser controlados ou, mais importante, revertidos. A progressão da pressão contra o Brasil demonstra isso com precisão cirúrgica. Críticas públicas que têm um custo zero, revogação de vistos diplomáticos em 18 de julho, custo administrativo que é reversível, tarifas de 50% em 30 de julho, que permite uma negociação ou cancelamento a qualquer momento. Analise a estrutura de custos assimétrica. Para os Estados Unidos, cada ação teve um custo mínimo. Para o Brasil, os custos foram imediatos e crescentes. A incerteza sobre as tarifas afeta o planejamento empresarial brasileiro instantaneamente. A revogação de vistos gera constrangimento diplomático. As críticas criam uma pressão política doméstica. Trump pode manter a pressão indefinidamente com investimento mínimo de capital político, enquanto o Brasil enfrenta custos cumulativos à medida que o tempo passa. E o mais brilhante, ele construiu múltiplas narrativas de saída. Se o Brasil ceder, ele declara que a negociação forte conseguiu mudanças. Se o Brasil não ceder, ele afirma que tentou a diplomacia, mas foi forçado a proteger os interesses americanos. Em qualquer cenário, a credibilidade de Trump está salvaguardada. Chegamos à terceira fase da estratégia, focada em criar uma confusão sistemática. O objetivo não é apenas aplicar pressão, mas tornar o próximo movimento imprevisível para o adversário. Trump é taxativo: nunca me apego a uma negociação específica. Mantenho muitas bolas no ar ao mesmo tempo. O princípio subjacente é a incerteza estratégica. O adversário não consegue antecipar de onde virá o próximo golpe. Trump não se limitou a uma forma singular de pressão. Ele implementou simultaneamente vários vetores: comercial, ameaças através das tarifas; diplomática, através das revogações de vistos; midiática, através de campanha coordenada nas redes sociais; e política, através de aliados em Washington. Cada vetor pode ser ajustado sem afetar os outros. Se a pressão comercial diminuir, ele intensifica a diplomática. Isso impede que o Brasil se defenda focando em apenas uma das frentes. O outro elemento-chave é a ambiguidade calculada sobre os objetivos. Trump nunca especificou exatamente o que satisfaria suas demandas. Fim da perseguição política. Mas isso significaria arquivamento completo dos processos, mudança de procedimentos judiciais ou algo mais? Essa ambiguidade permite que ele aceite concessões menores como vitórias, ou escale as exigências se o Brasil mostrar fraqueza. Ele mantém um controle absoluto sobre o que será definido como sucesso no final. Essa técnica não é uma fase temporal. É a camada de poder que sustenta todas as outras. É a consolidação do poder de negociação desproporcional. Trump escreve o seguinte: a melhor coisa é negociar com vantagem. Vantagem é ter algo que o outro precisa. Ou melhor ainda, simplesmente não poder viver sem aquilo. E nessa fase ele se baseia em 3 alavancagens fundamentais sobre o Brasil. Primeiro, a alavancagem financeira, o dólar. O Brasil, como praticamente todo mundo, depende da estrutura financeira americana. O dólar é a moeda de reserva global. Isso significa que sanções financeiras americanas, mesmo contra indivíduos, têm um alcance global desproporcional por causa da integração do sistema bancário internacional. A segunda, a alavancagem comercial, o mercado. Os Estados Unidos são destinos de 31 bilhões de dólares em exportações industriais brasileiras. É um mercado crucial para manufaturados de alto valor. Substitutos teóricos até existem, mas a transição exige tempo, investimento massivo e adaptação regulatória. E a terceira, a alavancagem tecnológica, a jurisdição. As gigantes Google, Meta, Twitter operam sob jurisdição americana. Ao enquadrar decisões judiciais brasileiras como atentado contra empresas americanas, Trump cria uma justificativa para a pressão que transcende fronteiras tradicionais. Ameaças veladas sobre o acesso a essas plataformas criam uma pressão significativa, sem a necessidade de implementação concreta. O objetivo final dessa alavancagem, como ele escreve, é de convencer o outro lado de que é do interesse dele fechar o negócio.
Paralelamente a tudo isso, a estratégia de amplificação multiplica o efeito de cada movimento. É a fase de controle narrativo, onde a negociação sai do canal diplomático privado e se torna um espetáculo público. Trump é explícito sobre o poder da narrativa. A imprensa está sempre interessada numa história interessante. Até críticas são valiosas. A exageração é método eficaz de promoção. Trump transformou o Truth Social, sua rede social, em uma arma diplomática. Ele publicou correspondências diplomáticas simultaneamente ao envio. Quando ele publicou a carta aberta criticando o processo judiciais brasileiros, ele estava garantindo que o Brasil não pudesse responder discretamente. Toda ação brasileira é forçada a ser uma manchete global, exigindo respostas públicas que podem ser usadas contra as autoridades brasileiras depois. Outro aspecto sofisticado é o enquadramento diferenciado para múltiplas audiências. Para conservadores americanos, a ênfase está na defesa da liberdade de expressão. Para a audiência internacional, destaque no combate ao autoritarismo judicial. Para os brasileiros, a mensagem é a responsabilização de comportamento problemático. Cada narrativa é calibrada para ressoar com a audiência específica, permitindo a mobilização de apoio em múltiplas frentes simultaneamente. A negociação tradicional se torna secundária em relação à narrativa pública. Com todas essas técnicas em mente, podemos agora identificar com precisão técnica onde o Brasil se encontra no protocolo de Trump. O telefonema de 30 minutos em 6 de outubro não foi um evento isolado. Ele representa a entrada na fase 4 do manual, a transição para a diplomacia cordial. Trump escreve o seguinte: depois que a pessoa entende que você pode causar consequências reais, é apropriado oferecer um caminho que permita declarar a vitória mútua. Essa fase é calculada psicologicamente. O alívio da pressão máxima faz com que qualquer acordo subsequente pareça generoso e razoável, mesmo que ainda seja vantajoso para Trump. Os detalhes técnicos do telefonema são significativos. Trump iniciou a ligação, que oferece o diálogo após um período de pressão, mantém o controle processual. Lula solicitou a remoção das tarifas. O time é de Trump. Trump designou Marco Rubio. Isso estrutura um processo formal, iniciando a próxima fase. Além disso, a troca de números pessoais, que cria um canal direto de bypass à diplomacia tradicional, permitindo uma comunicação rápida controlada pelo presidente, mas longe do escrutínio de embaixadores e diplomatas. O manual sugere que, após a fase 4, a abertura para a negociação, seguem-se mais 3. A fase 5 são as negociações técnicas, que vai se dar através de Marco Rubio versus Alckmin, Vieira e Haddad. A fase 6 é de um anúncio público de uma trégua ou um progresso. E a fase 7 é a implementação gradual. O Brasil está agora na fase 5, mas o resultado específico importa menos do que a estrutura que Trump criou para vencer de qualquer maneira. Agora que entendemos a estratégia e identificamos a fase atual, vamos fazer uma simulação estratégica. Vamos aplicar a lógica do próprio manual de Trump para entender como ele estruturou a situação para colher vitórias em ambos os cenários possíveis. Essa é a genialidade estratégica que ele chama de proteger a desvantagem enquanto maximiza a vantagem. No cenário 1, o acordo negociado e remoção das tarifas. Nesse cenário, Trump cede a um acordo e as tarifas são removidas. Trump está simplesmente removendo uma punição que ele mesmo criou. Antes de julho de 2025, o Brasil tinha acesso normal ao mercado. Após a remoção das tarifas, ele volta ao status quo ante. Trump não está dando nada ao Brasil, está apenas desfazendo uma ação reversível. Em troca dessa remoção, no entanto, o Brasil fará concessões reais. Podem ser maior abertura para produtos agrícolas americanos, compromissos específicos políticos ou ajustes em regulações que afetam as Big Techs. Trump conseguiu concessões concretas partindo de uma situação artificial que ele mesmo criou. É a analogia do peso. Alguém coloca um peso nas suas costas por meses e oferece tirar o peso em troca de favores. Você não ganha nada com a remoção, mas faz concessões reais. A narrativa de Trump será de que negociações firmes e construtivas conseguiram compromissos importantes do Brasil. A remoção da punição se torna um ato de liderança estadista, conquistado por táticas eficazes. Vamos analisar agora o cenário 2, uma negociação fracassada e manutenção das tarifas. Nesse cenário, as negociações da fase 5 não chegam a um ponto aceitável para ambos, e as tarifas de 50% permanecem ativas. Trump mantém o controle total da narrativa. Ele dirá que teve diversas conversas muito boas com o presidente Lula, que ofereceu oportunidades excelentes, mas infelizmente o Brasil não estava disposto a fazer os ajustes necessários para proteger as empresas americanas. Ele vai dizer: eu tentei, fiz minha parte como líder, mas não posso aceitar acordos que prejudiquem trabalhadores americanos. A manutenção das tarifas não é apresentada como uma punição dele, mas como a consequência natural da intransigência da outra parte. Trump se posiciona como líder razoável. Se as negociações fracassarem, ele preserva todas as suas alavancagens intactas. As tarifas continuam gerando pressão econômica e em 6 meses o Brasil estará em uma posição de negociação ainda mais fraca, pois o impacto econômico cumulativo terá aumentado. Essa é a estrutura de vitória garantida, um win-win assimétrico, onde Trump controla os termos do sucesso e obtém ganhos reais desproporcionais,
independente do desfecho. Chegamos a uma conclusão. Um manual publicado em 1987 continua sendo o protocolo operacional usado contra o Brasil em 2025. Cada movimento que vimos era previsível para quem estudasse o livro. A escalada, os múltiplos canais de pressão, a cronometragem artificial e a eventual transição para a diplomacia cordial. Isso nos deixa 3 lições práticas fundamentais. Conhecimento é vantagem defensiva. Estudar metodologias publicamente disponíveis não é opcional quando se está em uma mesa de negociação com um adversário que segue um protocolo documentado. Segunda lição, a estratégia acima da emoção. Indignação moral deve vir acompanhada de análise técnica que antecipe os próximos movimentos e que permita uma resposta coordenada. E terceira lição, reconhecer o jogo. Distinguir uma negociação estruturada de uma série de eventos isolados. Cada movimento sofisticado é parte de uma sequência com objetivos definidos desde o início. O Brasil está agora, neste momento, na fase de negociações técnicas com Marco Rubio. As próximas semanas mostrarão se essas conversas produzirão um acordo que permita a ambos os lados declararem sucesso. Mas lembre-se, o resultado específico importa menos do que a compreensão da estrutura do processo. Trump já conseguiu transformar uma questão bilateral em demonstração global de poder, estabeleceu precedentes sobre o uso de alavancagem econômica e posicionou-se para declarar vitória em qualquer desfecho que sair dessa negociação. O governo brasileiro perdeu o time em entender como funcionam as negociações de Donald Trump. Não é a primeira vez que ele é presidente, nem a primeira vez que ele aplica essas técnicas. Isso foi corriqueiro durante os 4 anos do seu primeiro mandato e ele está apenas repetindo tudo o que ele já fez lá atrás. Quando de fato você tem um grupo interessado em tentar entender a negociação do outro, estudando as táticas, você consegue apresentar soluções para um conflito que vem se escalando. Porém, como nunca houve interesse político em resolver a situação entre Brasil e Estados Unidos, nunca houve uma pessoa técnica dentro do governo atual estudando o governo americano, ou principalmente o presidente Donald Trump, para tentar propor algo que de fato reduzisse a tensão entre os dois países. Na verdade, a própria proposta de Donald Trump oferecendo uma reunião para tratar do assunto entre Brasil e Estados Unidos pegou a comitiva brasileira totalmente de surpresa, pois nem esperavam que isso pudesse acontecer naquele momento. E publicamente para o governo brasileiro agora assumir que não quer negociar com os Estados Unidos teria um custo político que o governo atual não está disposto a pagar. Mas agora, com o negociador mais pesado na mesa, Marco Rubio, o Brasil terá de fato condições de negociar com os Estados Unidos? O governo brasileiro está disposto a fazer as concessões que o presidente Donald Trump quer para chegar a um acordo entre os dois países? É justamente isso que a gente vai descobrir nas próximas semanas. É justamente isso que eu quero ouvir de você. Você acredita que Brasil e Estados Unidos chegarão num acordo e que os políticos brasileiros têm capacidade e condição de negociar com Marco Rubio? Deixa seu comentário aqui embaixo. Quero muito ouvir o que você pensa a respeito disso. E se você gostou dessa análise, deixa o seu like aqui embaixo. Ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. E não esquece de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo contando tudo o que acontece aqui na América. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau. Moraes nega pedido da defesa de Talhaferro para notificá-lo por carta na Itália. Eu não sei como funciona o Estado Democrático de Direito, mas o ministro disse que ele não ia mandar carta rogatória nenhuma, né? Vai manter a citação aí por edital, porque na decisão dele está dizendo, né, que Talhaferro criou dificuldade para ser notificado. O denunciado encontra-se fora do território nacional exatamente para reiterar prática criminosa e evadir-se de possível responsabilização judicial. Pronto, tá vendo aí por quê, né? Eu acho, às vezes, que é uma perda de tempo se defender. Uma vez que você entra num inquérito desse, é melhor evitar fadiga. Não gastar assim, pra quê? Eu fico pensando, cara, tu já sabe que tu vai ser condenado. Pra que gastar dinheiro com advogado? Faz nem sentido. Economiza esse dinheiro aí. Porque depois tu gasta o dinheiro, tu se desgasta, tu às vezes cria até uma falsa esperança para no final ser condenado e ainda perder o dinheiro com o advogado. Aí, veja só. Ontem teve um caso e eu achei as matérias da imprensa bem desonestas perante o que a defesa do Felipe Martins afirmou. Essa da UOL foi a que achei a mais justa em termos de manchetes, porque a imprensa noticiou assim, ó: defesa de Felipe Martins perde prazo para se defender. Perde prazo, né? E não sei se foi bem isso. Não sei. A UOL só coloca de outra forma. Moraes aponta má fé e destitui defesa de ex-assessores de Bolsonaro. E não foi só do Martins, também teve do Câmara. Moraes justificou que houve tentativa de atrasar o processo.
Mesmo depois de serem intimados, as defesas não apresentaram as alegações finais dentro do prazo legal de 15 dias, que terminou na terça-feira. Mas tem o outro lado, que até o momento eu não vi sair na imprensa. Mas eu fui lá olhar, né? Primeiro trazer aqui a postagem da Bárbara, depois trazer a postagem aqui do Chiquinho, que é quem está defendendo o Felipe Martins. A Bárbara, em relação a essa história aí de não apresentar as alegações finais, ela colocou duas notícias de anteontem, ou seja, antes desta decisão, e ela fala assim, ó, o que está acontecendo no caso Felipe Martins ultrapassa qualquer disputa política. É um claro abuso de autoridade e mais um ataque frontal ao devido processo legal. É completamente falsa a afirmação de que a defesa do Felipe deixou de se manifestar nos autos. A defesa do Felipe protocolou uma petição incidental de desentranhamento, denunciando que o PGR Paulo Gonet alterou a acusação e juntou novos documentos de forma indevida, o que torna impossível as alegações finais. Toda a imprensa noticiou essa peça, como os prints provam. Moraes deveria ter julgado o mérito dessa petição e não destituir os advogados sem sequer ouvir as partes e sem qualquer base legal. É uma reação de abuso de poder diante da verdade. Quando a defesa mostra provas de manipulação processual, o sistema responde tentando calar os advogados que as revelou. Não é apenas Felipe que está sendo silenciado, é o direito de defesa, a advocacia independente e o próprio devido processo legal que estão sendo atacados. A OAB precisa agir de forma urgente. E aí a Bárbara colocou duas notícias que corroboram com o que ela está falando, né? Que, olha, teriam aí novas provas que foram adicionadas ao longo do processo e a defesa, né, meio que está pontuando isso. Tá ali, ó. Felipe Martins contesta provas e pede reabertura do prazo para alegações finais em ação sobre golpe. Defesa diz que PGR apresentou documentos fora do período permitido. Isso daqui foi publicado antes da decisão do Moraes. Defesa de Felipe Martins pede mais prazo e contesta provas. Advogados do ex-assessor protocolaram a petição incidental e não entregaram alegações finais no prazo estipulado pelo ministro. Aí, independente de quem tá certo, que eu não sou o juiz do caso, eu acho que tem que dar espaço para a defesa do Felipe. O Chiquinho falou assim, ó, nota de defesa de da defesa de Felipe Martins sobre a decisão de Moraes que nos destituiu da representação. Em razão de informações incorretas que vêm sendo divulgadas na imprensa a partir do temerário despacho do ministro, a defesa de Felipe esclarece que não houve inércia dos advogados constituídos no processo em trâmite no Supremo. Antes mesmo do término do prazo, foi protocolada petição incidental de desentranhamento, medida processual legítima e expressamente prevista no Código de Processo Penal, destinado a impugnar a inovação probatória indevida promovida pela PGR na fase de alegações finais, quando forem inseridos, de forma extemporânea, novos documentos e arquivos eletrônicos, sem cadeia de custódia, sem perícia e sem contraditório técnico. A petição demonstra, de forma detalhada, que a PGR inovou na acusação e inseriu documentos novos, incluindo ofícios administrativos, cópias reprográficas sem originais, fotografias, entre aspas, apócrifas de aplicativos, deve ser prints, dados de geolocalização não periciados e um suposto discurso depois do encerramento da instrução, o que é vedado pelo sistema acusatório. O pedido também demonstrou que tais elementos não podem ser valorados como prova. Artigos 155, 158A, 158F e 159 do Código de Processo Penal. E requereu de forma subsidiária a reabertura da instrução e novo prazo sucessivo para a apresentação das alegações finais, após a devida análise técnica dos materiais. Portanto, não houve perda de prazo, mas sim o uso regular de um instrumento jurídico para preservar o contraditório substancial e a paridade de armas, já tão vilipendiados no âmbito do processo sobre a face da trama golpista e também para evitar decisão surpresa, conforme reconhece o próprio Supremo Tribunal Federal em precedentes como HC 166373 e súmula vinculante 14. Ressalta-se ainda que o artigo 261 do Código de Processo Penal e a jurisprudência do STJ, aqui ele está falando de outra coisa, porque o Supremo destituiu, falou, vocês agora não vão ser mais os advogados do Felipe, nem do Câmara, e quem agora vai advogar por eles é a Defensoria Pública da União, a DPU.
Aí ele tá falando o seguinte, ó. Ressalta que o artigo 261 do Código de Processo Penal e a jurisprudência do STJ determinam que, mesmo em casos de suposta omissão, vamos supor que realmente teve omissão. Eles não apresentaram as alegações finais como deveriam. Ainda assim, o réu, Felipe Martins, ele deve ser pessoalmente intimado para indicar um novo advogado antes da atuação da Defensoria Pública, justamente para proteger o direito de defesa técnica de sua confiança. Ao destituir os advogados de ofício, sem oitiva prévia das partes e sem advertência/gradação, o ministro viola o contraditório substancial e tenta, na prática, privar o Felipe de seus advogados de confiança e também impedir o exercício legítimo da advocacia. A defesa permanece atuando com serenidade e firmeza na defesa da legalidade, da ampla defesa da verdade dos fatos e irá assim surgir contra mais esse absurdo, protocolando denúncias junto à AB, Comissão Interamericana de Direitos Humanos e outros órgãos pertinentes. Para por aí? Não. O dia ontem foi cheio de Estado Democrático de Direito. Daniel Silveira pede a Moraes para emitir carteira de trabalho e abrir conta bancária. Que dilema interminável, né? Ele agora tá aí, né? No acho que é semi-aberto, né? Eu não sei como é que classifica o regime que ele tá. Daniel Silveira não consegue se registrar no gov.br porque o seu CPF está bloqueado pelo Moraes. Mano, Daniel Silveira devia entrar em contato com o Sleep Giants, que agora tá lá querendo auxiliar que o povo tenha acesso ao gov.br. Aí ele está impedido de expedir a sua carteira de trabalho para registro, porque o CEFLEP está bloqueado. Também não consegue abrir uma simples conta salário, pois o seu CPF também está bloqueado. Na decisão do aberto, de 29 de setembro, Moraes manda Daniel comprovar emprego formal. Então, ministro, por favor, desbloqueie o CPF do Daniel Silveira, por gentileza. Espero que isso aconteça. Enquanto isso, mais uma dose de Estado Democrático de Direito. Obviamente aqui o Facebook é fascista, né? Meta, que controla o Facebook e Instagram, diz que não pode integrar dados de contas que ameaçaram Dino. Eles informaram aí para o Moraes que 3 contas estão fora da jurisdição brasileira. Eu não vou dar, não. Pronto. Eu mandava logo prender o Zuckerberg. Mandava logo prender o Mark Zuckerberg. Segundo a Meta, as contas fora da jurisdição brasileira se encontram em 3 países diferentes. São Estados Unidos, Portugal e Argentina. Eu mandava prender logo o Mark Zuckerberg. Fascista golpista. Aí atentando contra o Estado Democrático de Direito. Eduardo ontem destacou aqui, né? Uma notícia da Terra. Quem é o ex-BBB envolvido no 8 de janeiro e refugiado na Polônia? O subtítulo é bem curioso, que tá ali, ó. Didi Redpill, que tem mandado de prisão preventiva no Brasil, conseguiu asilo político no país europeu e defende anistia, né? Veja como o Didi é um miserável. Mas vou até pegar aqui, ó, a canetinha para grifar. Olha só, ó, ele conseguiu asilo político. Olha, a Polônia faz parte da União Europeia. Pelo que me consta até então, ainda não é, né, o fascismo encarnado. A imprensa brasileira não se questiona porque um país, membro da União Europeia, aparentemente ainda democrático, concedeu asilo político. Para você conseguir asilo político, você tem que provar que você realmente é um perseguido político. Mas tá ali, né? Didi não sei se vocês sabem, ele é o primeiro asilado político. Tem muita gente que se exilou, mas ainda não conseguiu o status de asilado. Ele realmente conseguiu o status de asilado no papel. Falou, nós reconhecemos, Didi, que você é alvo de uma perseguição política implacável. Fala do Didi, Didi é brabo. E não para por aí não, né? Eduardo fala assim, ó. Moraes coleciona pedidos de extradição negados e joga na lama a credibilidade do juiz. Aí ele fala, ó. Querem
deportar o Alan lá nos Estados Unidos. Dezenas, do Rio de Janeiro na Argentina. O Oswaldo da Espanha, que foi negado. A Itália, do Taliaferro, também foi negado. A lista cresce e o isolamento jurídico do Brasil se torna cada vez mais evidente. Some-se a isso outros casos de sucesso em pedido de refúgio e asilo político, como o do jornalista independente Didi Redpil, recentemente acolhido pela Polônia. Didi relatou de deixar do Brasil, através do Paraguai, cerca de uma semana após os atos 8 de janeiro, que ele cobria pessoalmente para seu canal no YouTube. Felizmente, ele conseguiu prever a perseguição que se aproximava, hoje está livre e, como tantos outros, aguarda o dia da anistia e o restabelecimento do Estado Democrático de Direito no nosso país. E o Didi fala o seguinte, né? Obrigado, Dudu, por se lembrar de mim. Sigo na luta e, há 10 dias atrás, denunciei a ditadura do judiciário no Parlamento Europeu. E tava lá, bonitão, terno e gravata. Não só conseguiu asilo político, você tem que comprovar a sua situação de alvo, como ainda o Didi tava no Parlamento Europeu. Lá vai o Didi. Agora aqui é uma Magnitsky europeia contra o juiz. Esse Didi tá demais, viu? Didi é brabo, velho. Didi, fala dele, viu? Fala do Didi. Tinha que ser baiano, né? Só não presta porque ele é de Salvador. Salvador é meio sem graça. Passando lá pelo Twitter, vi essa postagem aqui do Pavel Durov, que é o dono do Telegram. Ele fala muito... ele tá falando sobre o aniversário dele, acabou de completar, ele não tá muito feliz por isso. E ele faz uma análise que eu acho que que realmente se aplica ao mundo todo, né? Em especial ao Brasil. Estou fazendo 41 anos, mas não estou com vontade de comemorar. Nossa geração está ficando sem tempo para salvar a internet gratuita, criada para nós por nossos pais. O que antes era a promessa de livre troca de informações está se transformando na ferramenta máxima de controle. Países que antes eram livres estão introduzindo medidas distópicas, como identidades digitais no Reino Unido, verificações de idade online na Austrália, varredura em massa de mensagens privadas na União Europeia. A Alemanha persegue qualquer um que ouse criticar autoridades na internet. O Reino Unido está prendendo milhares de pessoas por seus tweets. A França está investigando criminalmente líderes da tecnologia que defendem a liberdade e a privacidade. Não ache que o que acontece no Brasil é algo isolado. É parte de um plano muito maior. Um mundo sombrio e distópico se aproxima rapidamente enquanto dormimos. Nossa geração corre o risco de entrar para a história como a última que teve liberdades e que permitiu que elas fossem retiradas. Óbvio que não é por nossa conta, né? A gente tá aqui tentando fazer alguma coisa. Fomos alimentados com a mentira. Fomos levados a acreditar que a maior luta da nossa geração é destruir tudo o que os nossos antepassados nos deixaram. Tradição, privacidade, soberania, livre mercado, liberdade de expressão. Ao trair o legado dos nossos ancestrais, nos colocamos no caminho rumo à autodestruição, moral, intelectual, econômica e, por fim, biológica. Então não vou comemorar hoje. Estou ficando sem tempo. Nós estamos ficando sem tempo. Mas do mesmo jeito que o mal cresce ao redor de todo mundo, o bem também avança. Mas calma que eu vou chegar lá. Tem notícia boa. Tem notícia boa mesmo, gente, de coração. Para animar. Mas antes, o Van Garten grifou não só o título, como o anúncio, né? Olha quem tá anunciando no Metrópolis. Governo do Brasil. Fala do Lula. Apex. Eita, como é bom, viu? Como é bom ser do consórcio. As verbas de publicidade. Lula lidera em todos os cenários de primeiro e segundo turno, diz Genial Quest. Aí o Van Garten fala assim, né? Calam o maior líder da direita. Esquecem-no dentro de casa, numa prisão cujo inquérito não teve denúncia. Surgem altos-falantes terceirizados, com ruídos e dizendo que ninguém quer ouvir. Para tudo isso, rios de publicidade estatal a todo canto, como também se vê nessa coincidência printada ao acaso. Fica o aviso, ou a direita acorda e entra no jogo de verdade, ou vai ficar na lacração e no desafio ao galo. O Carlos reforça o que o Van Garten está falando. Não é possível debater o futuro do país enquanto o principal líder da oposição permanece preso de forma arbitrária e injustificada, situação que alinha ainda mais o país de modelos autoritários como observado na Nicarágua. A democracia depende do respeito às instituições, à liberdade política e ao direito de participação.
Sem isso, qualquer diálogo sobre políticas públicas ou direção do país perde legitimidade. E isso é o Brasil atualmente. Eu vou deixar aqui. Lê isso aqui. Eu não vou comentar logo aqui. Nos últimos dias eu tava vendo um monte de coisa. Dá tempo de comentar. Tava vendo. Às vezes eu gosto de parar pra ver algumas coisas. Não porque eu vou aprender alguma coisa. Eu não vou aprender nada. Não é querendo ser arrogante. É porque eu sei que vai ser alguma discussão muito infrutífera. Então por que eu gasto esse tempo? Porque eu quero saber o que os malucos estão falando. Tem um canal chamado Redcast. Aí o host lá do canal botou o dente, começou a pentear o cabelo, chamou o Chifre e o Monark. E lá fui eu assistir. No meio de muita mentira, muita desinformação, porque eu quero saber, né? Porque essa galera acabasse fazendo a mente dos isentões. O Chifre até tem um respeito, muito mais respeito do que os outros dois. Acho que o Chifre até tem direito de reclamar de muita coisa. E era o cara que, no frigir dos ovos, meio que defendia Bolsonaro. Não defendia tanto, mas rebatia muita coisa aí que Monark e o outro lá estavam comentando. E aí o povo entra na discussão, eu acho que vocês já devem ter visto isso, e aí eu trago tanto essa postagem do Carlos, quanto isso aqui do Van Garten, e às vezes o pessoal coloca assim, não, se Bolsonaro aí fosse um líder de verdade, se Bolsonaro fosse um líder de verdade, ele meio que se entregava aí, fala aí só todo mundo aí e me prenda no lugar deles. Gente, quando você tá num conflito, numa guerra de verdade, normalmente, você não tende a proteger o general, porque na cabeça do general, normalmente tem não só uma percepção maior de tudo que está acontecendo, por tempo de serviço, tempo de casa, estrutura militar, estudo, tudo mais. Então, se você derruba um cara desse, você meio que atrapalha toda a estratégia do conflito que está sendo montada. Fora que, além disso, você ainda tem aquela perda da componente da moral. Imagine, o General X foi abatido. Cara, quando a gente acompanha esses conflitos, a gente vai... Espero que dê tempo de falar sobre até a questão lá do Tratado de Paz, que Trump aí merece ganhar o Nobel da Paz. Intermédio de um acordo entre Israel e Hamas. Quando tem um conflito como esse, os estados se preocupam em derrotar soldado raso ou meter míssil onde estão os líderes. Aí você pega essa análise e traz para o dia a dia. Como se fosse algo nobre e algo inteligente. Sacrificar o líder pelas pessoas. Não acho que Bolsonaro deixaria de se sacrificar pelas pessoas. Eu acho que ele já deu algumas provas disso ao longo do tempo. Poderia ter feito diversas coisas, mas preferiu não. Eu vou aqui, sofrer em nome de uma causa maior, que ele não teria, nenhum tipo de lucro ao longo desse processo, como a própria questão do Fica em Casa. Bolsonaro poderia ter comprado uma posição onde ele ficaria muito confortável, não seria criticado pela imprensa, ao custo de muita gente ter a sua liberdade negada. Ele poderia ter feito isso, mas Bolsonaro preferiu sacrificar a própria popularidade, o próprio discurso e tudo mais, para não, eu vou bater aqui o pé que é pro povo ter o direito de ter liberdade de tomar sua própria decisão. Aqui é só para pegar um exemplo. E aí eu fico vendo essas discussões intermináveis. As pessoas aí ficam assim, não, porque o povo ficou lá. Aí falam no podcast, porque o Bolsonaro incentivou as pessoas a ficar na frente dos quartéis. Aí fiquei pensando, cara, Bolsonaro falou assim em vídeo, gente, vai pra frente do quartel, vai fazer isso. Esses acampamentos começaram já no dia depois da eleição. Aí o Chifre, em determinado momento, fala assim, não, mas Bolsonaro, falou pro pessoal voltar pra cá. Não, falou, já tava isso, tava aquilo outro. Cara, Bolsonaro ainda no Brasil fez uma live falando isso, que o Brasil não ia acabar amanhã, que a oposição tem que se reunir, começar a trabalhar, uns 4 anos que tem aí. Eu já botei esse recorte aqui, ele grava isso aí, se não me engano, dentro daquela biblioteca lá no... acho que é na Alvorada, né? Sempre me esqueço, enfim, em um dos palácios. E aí o povo fica com essa discussão. Aí você vê o momento que tá acontecendo agora,
A turma acha que não, que tem que discutir anistia, mas tem que deixar Bolsonaro de fora. Mas que movimento político é esse? Que a grande força que você tem, que é um ativo desse movimento político, porque o Bolsonaro é uma pessoa conhecida. Será que tem alguém no Brasil que não conhece Bolsonaro? E aí fica esse povo que vive às vezes na internet, numa bolha, numa microbolha, que é um Twitter da vida, um Instagram da vida, sabe? De pessoas que acompanham o que está acontecendo. Aí não, vocês querem sacrificar um ativo eleitoral, alguém que, estando livre, leve e solto, provou em mais de uma oportunidade que sabe colocar gente na máquina, que pelo menos são melhores que petistas. Longe de ser um cara perfeito. Eleição de 2018, o cara meteu mais de 40. Ah, será que... O cara elegeu no partido dele, um partido sem fundo, partidário. Na eleição de 2022, eu não sei se vocês lembram, o PL não estava com o fundo partidário da eleição de 2018. Foi o maior fundo partidário. E o maior fundo partidário foi utilizado pela União Brasil, que se fundiu com o PSL. Mesmo sem o fundo partidário que merecia, meteu quase 100 no PL. Foi 99. A bancada ficou com 13 senadores no Senado, fora os outros que elegeu por outros partidos. Eleição municipal. Você olha o crescimento do PL. Foi o maior crescimento. Na época, a própria imprensa admitiu como uma grande força. E aí fica uma discussão maluca que o cara tá preso em casa de forma injusta, porque é de um inquérito que ele não foi denunciado, e fica um monte de Zé boca aberta que comia cocô quando era criança. Não comia meleca não, comia cocô, certeza. Monarca ali sentava no piniquinho, 2, 3 anos de idade, metia o dedo na bosta e comia. Mas certeza, come bosta. Aí cresceu com doença no cérebro, bactéria no cérebro, como dizia meu professor, pra falar merda dessa, que devia... Rapaz, que idiota! E o povo leva esse tipo de coisa a sério. Eu fico maluco. Agora, abrir a boca pra denunciar o que tá acontecendo, trabalhar pra construir alguma coisa, ninguém faz. Ninguém mexe uma pena. Uma pena. Uma pena. Tá tão disposto a promover mil diálogos embaixo e tudo mais, mas construir alguma coisa sólida, ninguém quer. Ajudar a desmentir alguma coisa, ninguém quer. Usar o capital político e o alcance de voz para defender alguma pauta, seja anistia, ninguém quer. Ninguém quer. É só jogar pedra no desgraçado do Bolsonaro, que é o errado. Ele é sempre o errado. Vamos adiantar. Eu não sei se vou falar do Nobel da Paz mais. Mas tem notícia boa ainda. Calma. Mesmo seu Nobel da Paz. Moraes autoriza Valdemar e Ciro Nogueira a visitarem Bolsonaro. E Eduardo diz, rapaz, todos que visitam Bolsonaro têm um dever moral de se manifestar contra a sua prisão ilegal, sustentada por inquérito já encerrado. Somente após esse reconhecimento é que outros temas podem ser tratados. A defesa da liberdade é um valor essencial da democracia. O silêncio diante de uma injustiça tão evidente compromete a credibilidade e a autoridade moral de qualquer um que o visite e não denuncie mais este abuso. E tu não vem me pedir pra não cobrar. Olha, se teve alguém que abraçou o Jair, entrou na lama, mas sem pensar, fui eu. E eu, assim, não teve outro. Tem gente que pode, sei lá, pode ter um mês que subiu no barco, mas em todas. Porque teve episódio que... Rapaz, teve episódio... que teve que tremeu. Não é que pulou do barco, não, mas que tremeu e eu tava lá. E eu fico maluco. E, assim, um exemplo foi o Ciro Nogueira ontem. O que eu fico louco e eu reclamo aqui é o senhor Tarcísio. Eu tomei um pavor. O cara foi lá visitar o Bolsonaro. O cara não consegue pegar o microfone e falar, pô, olha, eu vim aqui visitar o Bolsonaro e eu tô triste porque o cara tá preso no inquérito. Ele não foi denunciado. Agora, pro Tarcísio abrir a boca nas últimas horas e falar, o Haddad está me atacando. Aí ele abre a boca. Rapaz, bicho, o que acontece com essa classe política brasileira é um monte de ingrato. Eu sou covarde, assumido, mas vocês são piores do que eu. Vocês tinham que ter vergonha de ser mais covarde do que eu. Aí vamos cortar pro Ciro Nogueira. Ele foi lá visitar o Bolsonaro, né?
nenhuma palavra do que está acontecendo com o Bolsonaro. Mas ele não fala algumas coisas e o tom que ele adota são bem interessantes. Que ele vai falar de 2026. O Clark até diz ali, ó, dá para ver o constrangimento, a fuga pela tangente, quando pergunta sobre 2026. Escute só, né? E ele fala, ó, gestos, risadas forçadas, olhares desconfortáveis. Veja esse vídeo no seu celular, vou mandá-lo no Telegram. Mas escuta aqui o Ciro Nogueira. As pessoas, não é o meus preferidos. Meu preferido era o presidente Bolsonaro. Como isso não é viável, eu acho que os candidatos viáveis que nós temos hoje no país é o governador Tarcísio e o governador Ratinho. Eu acho que são os que nos levariam a vitória mais fácil. Em relação à vice-presidência, senador, o senhor está pensando na vice? Não, eu estou pensando em cumprir bem o meu mandato como senador, vou ser candidato à reeleição. E vamos primeiro escolher o nosso candidato a presidente, depois a gente discute a questão de vice. Foi discutido sobre 2026 hoje com o Jair Bolsonaro? Também. Também. Eu... Esse momento é impagável. Foi discutido? Também. Ô, gente. Você já viu notícia... Você, alguma vez na sua vida, já ouviu alguma notícia boa e alguém te falou, pô, mas não conta não, que é segredo. Se alguém te pergunta, tu chega e abre aquele sorriso, né? É do ser humano. Tu assim, eita, tu abre um sorrisão. Ah, não! O Ciro Nogueira faz cara de cu. Me perdoa a palavra. Saiu aqui sem querer. Eu que eu tô puto da vida. É o cara que é de idiota, né? Cara que é sem graça. O que é que significa? Significa que eles falaram em 2026 e o Ciro não ouviu o que ele queria. Ele não ouviu o que ele queria sobre o Ratinho Júnior, ele não ouviu o que ele queria sobre o Tarcísio e ele não ouviu o que ele queria sobre ele ser vice. Senão ele não dava essa risadinha amarela. Nada, ele falava, não, vai chegar o momento aí que a gente vai poder falar, coisas boas estão sendo feitas, ia estar, sabe, cheio de energia. Foi pra chantagear Bolsonaro e saiu sem nada. Saiu sem nada. Chupa Ciro Nogueira. Aí o outro miserável, que também quer visitar Bolsonaro, pra chantageá-lo, Valdemar. Tá ali, ó. Pra Valdemar, Trump e economia ajudaram Lula em pesquisa. O cara tá se esforçando pra ajudar o Lula. O Biden de Mogi segue firme na missão de neutralizar a oposição por dentro. Nem o Planalto faria melhor. Pra chegar nas notícias boas, ainda tem uma ruim. Eu acho que se eu der play pelo meu microfone, esse áudio da Anitta tá com som baixo. Podia até mostrar aqui o vídeo do Paulo Figueiredo, Talha Ferro. Mas acho que der play por aqui, o microfone tá com compressor, tem filtro, ele aumenta um pouco o volume. Tá baixo mesmo esse áudio. Escute só, né? A Anitta fala, cada vez que eu vejo mais sobre esse assunto, eu fico tentando entender como que Bolsonaro sobreviveu na presidência todo o mandato. É impressionante a quantidade de gente espertinha que tinha no entorno. E mais impressionante é eu me impressionar com isso. Basicamente atendendo as demandas que vinham do Alexandre por meio do Marco Antônio e do Ayrton. Basicamente isso. Exatamente, mas tinha outras figuras no topo o Alexandre, o Marco Antônio e o Ayrton bombardeando vocês com demandas. Mas o próprio Alexandre recebia input de um monte de gente. Exatamente. Eles tinham um grupo de WhatsApp ao qual eu não participava, que tava o Marco, que tava o Ayrton, que tava o Capitão Macedo, que é o segurança do ministro, a Cristina, o Levi. Parece que até o Schmidt tava nesse grupo. Eu nunca participei. O Levi que você tá dizendo é o José Levi? Exatamente, José Levi. Entendeu? Que foi você não sabe aqui na audiência, José Levi foi advogado-geral da União do governo Bolsonaro. No primeiro ano e meio do governo Bolsonaro, ele era o advogado-geral da União, ou seja, quem representava o Bolsonaro dentro dos interesses da União, do presidente, inclusive, no STF. Então, esse cara sai, vê como o presidente Bolsonaro escolhe bem, sai brigado com o Bolsonaro, se eu não me engano, porque se recusou a cumprir um pedido a respeito da Covid, sai e vai trabalhar no gabinete do Alexandre, e você está me dizendo que em 2022 ele fazia parte do grupo que ficava monitorando a internet e abastecendo o ministro de perfis para serem retirados, conteúdos para serem removidos e por aí vai. Eu nunca recebi nada que fosse do Levi, mas eu sei que o Levi participava do grupo. Quem era o Levi? Ele era o secretário da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Tá vendo aí, né? Esse era o entorno. Eu acho que Bolsonaro, ele pode ter algum problema para escolher, mas eu tenho certeza que além de um possível problema para escolher, nos faltam nomes.
Sabe? Até pra poder escolher, você precisa ter um nome melhor. É surreal, bicho. Isso foi o governo, 4 anos assim. Gente, em todos os lugares tinham problemas. E, pô, pessoal, se coloca no... Por um dia, tenta imaginar. 20 ministérios. Quantas secretarias tem cada um desses ministérios? Quantas coisas tem que você quer que avance? Você tem tempo de acompanhar tudo isso? É impossível. O Lula nem tava recebendo ministro, assim, simplesmente não dá. Aí, fora os ministérios, as suas secretarias e os problemas internos, aí vem a imprensa, os mil e um assuntos, o judiciário, o lidar com o parlamento. Cara, com os partidos políticos, eleições, família, né? Assim, eu acho que todo homem público, em determinado momento, acaba por... sacrifica um pouco, né? Eu olho assim, eu nem de perto passo, creio eu, o tempo que eu deveria passar com minha família. A quantidade de tempo que eu passo fazendo isso aqui que eu tô fazendo, eu acho que é meio desmedido. Mas, enfim, né? Não acho ruim, não. Eu acho que eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que talvez seja por isso que eu me coloco no lugar, né? Eu julgo dessa forma. Não dá, gente. Não dá. Mas, pra não terminar só coisa ruim, tava falando do AGU, né? Estava falando da AGU, jogando contra o judiciário. O judiciário jogando contra o governo Bolsonaro. Falamos muito sobre isso. Notícias positivas. Para deixar o Pavel Durov do Telegram, sabe, mais emocionado. Da mesma forma que a confusão cresce ao redor do mundo, as forças de resistência também crescem ao redor do mundo. O governo Trump 2 está sendo, assim, emocionante. Ontem anunciaram ali. A Procuradora-Geral de Nova York, a Letitia James, foi indiciada. Foi indiciada, rapaz. E quem é a Letitia? É uma miserável que perseguiu o Trump, perseguiu a família do cara. Ela não é qualquer pessoa. Até dossiê que a gente já fez lá atrás, sobre uma questão de carne com carbono zero, que vieram até pra cima da Carrefour e da JBS. A gente falou sobre isso na época. A senhora Letitia James estava envolvida. Toda a agenda de esquerda, essa mulher tava no meio. O Mike Pence, que vocês conhecem, que denunciou muita coisa, tá falando, né? Você tá tendo o karma que você merece. Meses atrás, tava lá o Bannon. Fevereiro. Isso aqui foi ontem. Fevereiro. Tava ali o Bannon, né? O que é que ele disse? Coloquei aqui a tradução. A verdadeira ameaça existencial ao governo Trump, e me refiro ao Elon Musk, o Bessent, o Ross, o Stephen Miller e a todo o seu pessoal, e o Trump chamou, né? A gente falou do Ross agora no final de semana, por causa do Pride 2025, o Trump chamou por causa do apagão do governo para cortar o dinheiro das organizações, né? Das entidades ligadas ao Partido Democrata. Enfim, a verdadeira ameaça está aqui nessa cidade, né? Nova York. Letitia James. No momento, Soros tem um promotor público concorrendo sem oposição que pode convocar um grande júri a qualquer momento e apresentar acusações criminais das formas mais falsas. Letitia comanda essa operação. Ela tem uma mídia de esquerda condescendente no jogo, um júri composto por esquerdistas radicais do Upper West Side e juízes totalmente envolvidos. Ela tem controle total. Peço a PGR, Pambond, o Aras do Trump, que iniciam a investigação criminal imediata contra a Letitia. Trump voltou a expor isso hoje no Truth Social. Essa é a verdadeira ameaça existencial ao seu governo. E foi lá e foi pra cima. Pra você ver, quando fala do Soros e tudo mais, não é aleatório, que o Trump também tá indo pra cima. E tá ali, ó. A família Soros e outros megas donos de alto perfil ajudaram a impulsionar a carreira política da procuradora de Nova York que está processando o Trump. Notícia de novembro de 2023. Se você for atrás nos Atlas, você vai ver que a gente já falou dela, a gente falou aqui em vídeo já. Soros e 2 membros de sua família e outros superdoadores ajudaram a impulsionar a carreira política da Procuradora-Geral de Nova York, a Letitia James, que está processando o Trump. E o Trump foi pra cima agora. Um dia da caça do caçador, o Trump foi perseguido. Voltou. E voltou diferente. Um grupo mais coeso, mais organizado. Você vê que a pauta ganha adeptos pelo mundo. Aqui tá em inglês, versão traduzida, né? O Bukele tinha dito outro dia, ó. Se você não destruir os juízes corruptos, não poderá consertar o país. Eles formarão um cartel, uma ditadura judicial e bloquearão todas as reformas, protegendo a corrupção sistêmica que os colocou em seus cargos.
Quem concorda que precisa acontecer aqui na América? Elon Musk disse 1000%. E tá rolando. Tá rolando. O mundo, o bem vai vencer no final do dia. O bem vai vencer. Vai vencer. O Cauã, que adora recuperar posts interessantes do Olavo, 10 anos atrás, 20 de abril de 2015, o véu Olavo dizia: lembrem-se de que dias atrás eu disse que se elegêssemos um presidente verdadeiro, no dia seguinte teríamos de enfrentar a resistência internacional dos poderes globalistas a que o PT serve. Hillary Clinton e a União Europeia, correndo para embelezar artificialmente a imagem da Dilma, nos dão um antigosto do que o povo brasileiro terá de enfrentar mais tarde. E isso aconteceu. Em 2015, tu tava onde? Tu tava comendo meleca. Agora tu não come mais meleca não, agora tu acordou. Agora você é uma pessoa que, com certeza, tem mais conhecimento do que você tinha lá atrás. Com certeza hoje você entende e consegue explicar melhor para seus amiguinhos o que realmente está acontecendo no Brasil e no mundo. Muito mais do que era em 2015. Aí o Caian diz, né? Olavo, em 2015, previu o golpe internacional que mais tarde atingiria o presidente Bolsonaro, articulado por setores globalistas, posteriormente revelado pelo Financial Times em junho de 2023. E desde aquela época, ele já alertava que o PT era vassalo do Partido Democrata Americano. O bicho era visionário demais, viu? E para encerrar o vídeo, para não ficar muito longo, o Dudu fala, né? Porque não querem ele como candidato. Sou muito radical. Como assim eu quero que todos os candidatos possam concorrer e deixar o povo escolher? Como assim eu defendo que velhos de mais de 70 anos de idade, né, não são terroristas? A verdade é, me chamou de extremista, radical? Quem fala isso é no mínimo isentão, né? Pronto pra dar o bote. A mãe te fala do Prêmio da Paz, do governo Lula, que não dá. Tem umas coisas sobre Bolsonaro que me perturbam, viu? Tá louco. Às vezes eu escuto assim, só pra entender o que passa na cabeça dos isentões. Porque são uns podcasts que eu sei que o isentão vai ouvir. Aí depois eu vou ter que ir lá ficar ouvindo no Twitter, né? Central do Centrão, Centrão em Fúria. Uns pessoal falam, meu Deus do céu, por que esse povo fala tanta loucura? Ah, já sei onde foi que ouviram. Isso às vezes tira mais minha paciência do que ouvir os malucos da esquerda. Que os malucos da esquerda você já sabe que é maluco da esquerda, né? Mas os malucos então, nossa senhora. Enfim, vou mandar o vídeo do Talhaferro e o do Ciro Nogueira. Veja a cara dele. O sorriso amarelo de não ter conseguido extorquir Bolsonaro. Amanhã a gente comenta de outros assuntos. Se gosta do meu trabalhinho, quiser me ajudar um pouco mais, pode ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!